Bloqueando a ansiedade na mente. O que é isso, Thiago? Bom, se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Significa que você já fez uma boa parte do processo e nós estamos agora na fase do D. Você já passou pela parte de conhecimento do C. Se você ainda não leu, não deu uma estudada nesse e-book extra, esse e-book bônus que nós estamos te dando aí, que explica melhor sobre os tipos de ansiedade. O controle é importante por quê? Para você aprender a identificar a ansiedade, para você aprender a identificar o início dela. Lembra que eu falei na outra videoaula sobre a respiração, como que isso é importante? Então, aprenda a identificar o início para você aplicar esse protocolo logo no início. No início, normalmente, a ansiedade ela vai surgir na mente. Por que eu falo normalmente? Porque tem algumas vezes que você tem um gatilho mental muito rápido, por exemplo, o caso da buzina, que eu ensino aí no e-book, e esse gatilho mental da buzina já aciona uma ansiedade corporal, o corpo da pessoa já trava, porque ele está muito engatilhado e você nem sabe o porquê surgiu a ansiedade. Se acontecer isso com você, você vai usar o protocolo de combate à ansiedade no corpo, tá bom? De bloqueio da ansiedade no corpo. Neste momento eu vou ensinar da mente primeiro. Normalmente, 90% das crises de ansiedade começa com um pensamento negativo, um pensamento de que algo vai dar errado. Baseado no quê? Baseado em experiências anteriores que você viveu, normalmente experiências traumáticas, ou a percepção de vida, talvez trazida por uma depressão, talvez trazida por um problema até psiquiátrico, a percepção de vida que você não vai dar certo, que as coisas não vão dar certo, que nada vai dar certo na sua vida. Então, como que você bloqueia essa crise de ansiedade logo no começo? Percebeu a respiração começar a ficar profunda, ficar ansiosa? Você vai instalar na hora esse protocolo. Na hora, você vai instalar para o protocolo mental. Como que funciona esse protocolo mental? Nós vamos... O que acontece? Nós temos aqui um cérebro. E esse cérebro, como que ele funciona? É como se fosse vários botõezinhos, os neurônios são vários botõezinhos que são acionados para cada informação. Por exemplo, se você vê uma caneta azul, como eu tenho aqui uma caneta azul, para mim falar caneta, aciona-se a região da fala e a memória da palavra caneta. Só que para mim articular a voz, tem outra área do cérebro que é acionada da articulação da fala. Para mim visualizar, quando eu visualizo, é a área da região da visão que vai ser processada a informação visual que está entrando pelo meu olho, como você agora que está assistindo esse vídeo. Então, pelo simples fato de eu ver uma caneta, eu aciono a parte visual. No caso que eu estou segurando, então eu estou acionando outra parte que é a tátil. No caso, eu estou acionando também a fala, porque eu estou falando caneta azul, e a parte articular, fora os movimentos que eu estou fazendo para gesticular e gravar o vídeo aqui para você. Olha como que o cérebro é complexo. Quando você detona uma crise de ansiedade, é como se você acionasse o botãozinho que está gravado aquele sintoma de ansiedade na sua mente. O que você precisa fazer para desligar esse botão? Lembra que eu falei que a ansiedade ele é um circuito, ele é um looping mental? É como cada vez que você pensa na ansiedade é como se você apertasse um botãozinho. Daqui a pouco, você pensa na reação que aquilo vai dar, no prejuízo que aquilo vai dar, aperta outro botãozinho de ansiedade. Aí daqui a pouco você volta a apertar aquele botãozinho. A crise de ansiedade, a crise de pânico, ela surge porque mentalmente você está toda hora apertando os botõezinhos que mais te traz ansiedade. E que botõezinhos são esses? São os pensamentos negativos, o que o Augusto Cury chama de janelas killer. O que são as janelas killer? São as janelas que você abre e te mostram só coisas negativas que foram registradas na sua vida. Enquanto você continuar abrindo essas janelas, enquanto você continuar apertando esses botões negativos na sua mente não vai melhorar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fechar essas janelas, ignorar elas, parar de ficar apertando esses botões e acionando isso. E como que a gente faz isso? Usando a energia cerebral, porque a pessoa ansiosa ela tem uma energia cerebral muito intensa, um fluxo de energia cerebral muito intenso. Essa mesma energia cerebral que está apertando os botões negativos, nós vamos fazer apertar os botões positivos, certo? O que o Augusto Cury chama de janelas light, janelas de bem-estar, janelas de prazer, memórias agradáveis. E para isso, a primeira parte, porque, gente, eu sei que é difícil. Quem tem ansiedade ouve muitas pessoas falarem assim: olha, pensa positivo, você tem que pensar em coisa boa. Tá certo, não tá errado. Mas só quem tem ansiedade sabe como é difícil isso.
E como que você faz isso na prática? Existe um processo de transição das janelas killer para janelas light, de apertar os botões negativos para apertar os botões positivos. E como que a gente faz? Quebrando o loop mental da área negativa. Eu vou te ensinar isso agora. Como que a gente quebra esse loop mental? Como que a gente quebra esse loop mental? A gente quebra o loop mental da ansiedade, dos botões negativos, distraindo o cérebro e direcionando aquele fluxo energético de que está apertando os botões negativos para uma coisa que não tem nada a ver. Normalmente, como a ansiedade ela traz muitas emoções negativas, nós vamos transferir isso para uma atividade racional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se seu cérebro está muito emocionado, ele tem muita emoção, você precisa trazer a razão para ele. Porque a emoção e a razão é como uma gangorra. Quando você está muito emocionado, você tem que trazer racionalidade para diminuir a emoção. Quando você está muito racional, sabe aquelas pessoas chatas que só pensam em racionalidade? Parece que não se emocionam com nada? Então, essa pessoa também precisa de terapia para aprender a enxergar as emoções, a controlar as emoções, a frutificar as emoções na vida dela. Então, a neurociência cognitiva comportamental, ela nos traz justamente isso, o equilíbrio entre razão e emoção. E se você está iniciando uma crise de pânico, uma crise de ansiedade na mente, o que você vai fazer? Você vai trazer racionalidade, porque essa crise de pânico, ela é 100% emocional. Não, Thiago, mas é baseado na minha história. Mas se é uma ansiedade, é porque ainda não aconteceu. E você não precisa ter todos esses sintomas para você se proteger de um mal ainda que ele aconteça. Você não precisa passar por todo esse sofrimento. Você não precisa passar por tudo isso. Tem como viver sem ansiedade. Eu já fui ansioso, eu já tive ansiedade. Eu já coloquei o controle, já instalei o controle em mim e hoje eu domino minha mente. Então eu estou falando, não é só da posição de um especialista. Eu estou falando de alguém que já sofreu muito com ansiedade no seu passado. E eu aprendi a dominar minha mente e hoje eu ensino isso para as pessoas. Então, existe sim como você transformar a sua vida, quebrar esse ciclo, esse loop mental, trazendo racionalidade para a sua emoção temporária, para essa emoção que está te trazendo pânico. Como você faz isso? Vamos lá. Você vai tirar o foco da sua atenção, trazendo algo racional. Eu gosto de trabalhar, ensinar uma ferramenta onde você vai focar em letras e números. Letras e números. Você vai procurar, aqui no estúdio a gente tem várias letras, né, vários números desenhados na lousa, tempo de gravação e tudo mais. Mas às vezes você está no hospital, às vezes você está no trabalho, às vezes você está na rua. Você vai procurar essas letras e esses números aonde? Numa fachada de uma loja, numa placa de um carro, na camiseta de alguém que está próximo de você, às vezes na sua própria roupa, num livro que está em cima da mesa. Em qualquer lugar você vai ver uma letra ou um número. Tiago, não tem letra e número. Pode ser um desenho? Pode ser um desenho. Pode ser, por exemplo, aqui atrás da câmera nós temos uma estante estilo industrial. Eu posso usar o formato dessa estante? Pode, não tem problema. Nós vamos trabalhar com formas geométricas, que é algo lógico. E o que você vai fazer? Você vai focar em alguma letra, algum número e desenhar essas formas geométricas mentalmente. Desenhar, imaginar se pintando essas formas geométricas, trocando a cor, por exemplo, da estante, trocando a cor de uma letra, de um número que você vê na rua, trocando a cor de um painel, de uma fachada de uma loja. Por quê? Você está trazendo racionalidade e desviando toda aquela energia mental que estava iniciando, apertando os botões da ansiedade logo no comecinho para outra área. Você vai quebrar esse looping. Tiago, mas isso vai curar a ansiedade? Não. A ansiedade é um problema que precisa de terapia, precisa de tratamento. Inclusive, eu te convido a entrar conosco no Clube da Mente para ter um acompanhamento, para ter outras ferramentas que te auxiliam a cuidar da sua saúde mental. Mas essa técnica vai bloquear aquela crise de ansiedade que te paralisa, que muitas vezes atrapalha no relacionamento social, que te paralisa no meio da rua e precisa chamar uma ambulância para te atender, para te tirar dali, ou que te paralisa dentro do trabalho, ou que te faz ter surtos emocionais, ou que te faz destruir os seus relacionamentos, porque as pessoas que estão em volta não compreendem o que acontece na sua mente. Muitas vezes elas acham que é frescura, elas acham que é falta do que fazer,
que muitas vezes, com perdão da palavra, que você é uma pessoa vagabunda, que você não quer trabalhar, você fica inventando história para ir para casa, para pegar atestado médico. Como que eu sei disso? Porque eu trabalho no serviço de urgência e emergência, numa ambulância móvel de nível nacional, e eu sempre atendo casos como o seu. Eu sei o prejuízo que isso dá para as pessoas e também muitas vezes para a empresa, para a família, para quem está em volta. Porque ninguém quer te ver assim, nem você quer se ver assim. Então você vai usar essa técnica e bloquear a ansiedade na sua mente para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais assertividade nos seus relacionamentos, na sua postura, nos seus comportamentos e para você viver melhor, para você viver feliz. É para isso que eu quero que você aplique essa ferramenta que eu estou te ensinando aqui. Então, por favor, agora você vai ter um áudio te guiando nesse exercício. Eu quero que você ouça esse áudio, ainda que você não esteja em crise de ansiedade, para você aprender como fazer essa ferramenta. E no momento que você não tiver a possibilidade de colocar um fone de ouvido e ouvir esse áudio, você pode deixar sim ele no celular. Nós temos aí o aplicativo do Kiwifi, que faz a gestão da nossa plataforma, e você pode deixar isso salvo no seu celular pelo aplicativo e ouvir quando você quiser. Mas eu não quero que você fique dependente do áudio desse exercício. Eu quero que você aprenda, porque uma hora que acabou a bateria do celular, acabou qualquer coisa, você sabe como aplicar, você sabe a sequência dessa ferramenta. Então vai lá agora, ouça esse áudio, pratique e depois volte para o seu e-book para você continuar essa aula que nós vamos falar no próximo tópico sobre ansiedade no corpo. Porque logo depois da mente, essa ansiedade, se não controlada na mente, ela desce para o corpo. E aí eu vou te ensinar a controlar no corpo também. Ou então naqueles casos que vem por um gatilho mental e já aciona direto a ansiedade corporal. Vamos lá? Coloque em prática e depois me conta aí nos comentários se você já faz parte do Clube da Mente. Conta no Clube da Mente lá como foi sua experiência. E se você me segue nas redes sociais, o @enfermeiro da mente, manda uma mensagem para mim, me conta como que foi a experiência de controlar sua própria mente. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.